É isso aí, boa noite a todos. Não tem mais volta. Olha, o chat já tá bombando. É efeito Renata Rodrigues. Eu falo que essa mulher tem uma energia pré-cursos, pré-eventos, que o pessoal fica tudo louco e ela atrai coisas boas aqui. Eu tô nada mais, nada menos hoje com ela, nossa querida Renata Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro, nos atendeu mais uma vez, gestora técnica da Companhia Atlética do Rio, docente de pós-graduação, docente dos programas de pós-graduação de fora do país, coautora de livro Natação Inclusiva, palestrante de diversos congressos e cursos por todo o Brasil. E hoje eu posso encher a boca porque ela é palestrante Double Age também, meus amigos. Pós-graduada em psicomotricidade, e hoje nós vamos falar bastante sobre esse tema. E ela que aceitou mais um convite da Double Age, dia 18 e 19 de setembro, módulo 6 da certificação em atividades aquáticas Pro Aqua Double Age. Boa noite, Renata Rodrigues, seja bem-vinda. Boa noite, Caio. Já vi aqui uns comentários de um monte de carinha conhecida. Boa noite, meus amigos. Vou até aqui plagiar a tia Silvia Bate, né? Boa noite, amigos da água, amigos da Double Age. É uma honra, Caio, estar aqui novamente e agora no Pro Aqua, né? Que vai ser bem legal. O pessoal tá eufórico aqui. Quando vai ser? Quando que ela vem? Se chega antes? Se não chega? O pessoal tá realmente... Você incendiou aqui o ProAqua do segundo semestre. É o módulo 6 já. E eu precisava, né, te ouvir. Eu quero te ver em loco. Eu quero te ver ali presencialmente. Te dar um abração, né? Porque a gente ainda não se viu pré, durante, pós-pandemia, enfim. Ó, Aline Miranda com a gente aí, ó. Sempre bom te ouvir e te ouvir, Renatinha. Te ver e te ouvir. Tá bastante gente, Aquacel Academia, Hugo Balan, entre outros. Ó, vai deixando as perguntas aqui de vocês, os comentários. A gente vai tentar atender todo mundo, que hoje o bate-papo é direto e reto. Atividades aquáticas para bebês, o universo da psicomotricidade. Antes disso, queria que a Renata tecesse algumas falas. Como é que está no Rio de Janeiro? Porque em São Paulo, o que eu vejo, Renata? O primeiro trabalho da pessoa, quando ele sai da faculdade, 80% vai para a água. E vem crescendo muito essas atividades com natação para bebês, com atividades aquáticas para bebês. Caio, congelou para mim você. Eu não escutei a pergunta. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá normal, é para ela só. Acho que foi só para você. Foi só para mim, acho. Eu tô... Você travou. Quer entrar de novo? Eu tô travada? Tá travado. Entra de novo. Tá, peraí. A Lê Baroli tá com ciúmes aqui. Olha aí, produção. Já pode colocar aí na tela a galera que tá com a gente. Ciúme. A Neiva, oiê. Roberto Alexandre, diretamente de Iati, Pernambuco. Aquacel Academia. Aquacel é da onde? É aqui de São Paulo? Boa noite, Aline. Que honra, hein, você na nossa live. Sensacional. Olha aí o Hugo Balan. Renata, show de bola. Yasmin. Aê, agora sim. Olá. Boa noite, gente, de novo. Estava dizendo aqui, Rê, que uma das práticas, depois que ele sai da faculdade, da universidade, é com o nadar. Primeiro estágio ali, primeira parte que ele vai é para natação. E que essa natação para bebês, as atividades aquáticas ou atividades para bebês, na verdade, vem crescendo muito rápido aqui em São Paulo. E as pessoas estão pedindo aprimoramento, capacitação. Eu não gosto do nome capacitação, né? Eu gosto do nome aprimorar, aprimoramento, mas enfim, as pessoas estão atrás dessas capacitações.
esse efeito acontece aí no Rio também? Você vê esse movimento? Então, Caio, sim, eu faço parte da primeira geração onde teve o primeiro boom, né, de bebês no Rio de Janeiro, que foi final dos anos 80 para 90. Historicamente, aqui no Rio de Janeiro, esse foi o primeiro boom. Eu estava justamente entrando para a faculdade de Educação Física no final dos anos 80, e aí teve aquele primeiro boom no Rio de Janeiro, que veio com Ayrton Leite, né, que foi o precursor aqui no Rio de Janeiro da natação de bebê. E aí, nos anos 90, começaram a surgir várias escolas de natação e começou essa cultura. Só que no Rio de Janeiro tinha uma particularidade, Caio. Eram bebês que a gente chamava de bebê individual. Não era o bebê com os pais na água. Era uma característica do Rio de Janeiro. Poucos eram os lugares que tinham o bebê acompanhado, na época também chamado de bebê com mãe, né? E aí eu comecei a trabalhar muito cedo com isso, dentro de uma academia que tem uma história no Rio de Janeiro, que é a Academia Estilo, de natação. E lá também, e como eu sempre fui uma profissional curiosa e investigativa, eu comecei a fazer formação em São Paulo e no Sul, que eram os polos que começaram antes do Rio de Janeiro, historicamente, com a natação de bebês, os profissionais, né? Então, a gente tinha o Fontanelli, o Salvatore, a Juliana Jansen, a Cláudia Mellen, e eu já vinha fazer o Célio Amaral, em Curitiba, né? Aí veio a Sandrinha, a Josiane. Então, eu vinha para esses congressos e comecei a me especializar, tanto que eu fui a primeira professora da Estilo a trabalhar com as mães e os bebês. Então sempre teve procura. Agora, se você me perguntar, pós-pandemia, como é que isso está? Que aí eu vou te dar um quadro mais recente. É o público que mais está procurando a natação. Hoje é o bebê. Eu vou te dizer isso porque o meu termômetro é a minha piscina, tá? A minha piscina, eu nunca fazia tempo. Eu sempre tive muitas turmas de bebê, tá? Sempre tive, porque eu estou na Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca é um lugar de novas famílias. Então, as pessoas se casam e vão morar ali, é um bairro novo. Muita criança e muito bebê nascendo. Diferente de uma Copacabana, no Rio de Janeiro, tá? Que tem muito idoso. Mas sempre se mantinha naquela linha, porque tem muitas academias, tem muitas escolas de natação, né? Então, e tem o trabalho também de personal, então isso vem se mantendo. Só que, nesse momento pós-pandemia, os pais estão procurando loucamente a natação de bebê, que vai para além daquilo que a gente já conhece dos benefícios, que são os benefícios que a gente já conhece. Eu vejo uma procura, primeiro, por ser o lugar mais seguro perante uma creche, perante a pracinha dentro desse cenário pós-pandemia, ou ainda pandêmico em alguns estados. Assim, lá no Rio de Janeiro, nós estamos, né, vivendo a fase complicada, né, da cepa, dessa nova cepa e tal. E também os pais estão buscando por ser um primeiro lugar de socialização e de estimulação. Eles já vêm com um discurso nas entrevistas. Então, eles chegam e procuram assim: eu quero fazer natação para o meu filho porque é um lugar dele socializar, antes mesmo de ir para uma creche. E também faz Legal, bem, eu quero estimular legal. o meu filho. Então, Legal a tua fala, porque há um tempo atrás você não ouvia isso. Então, ou seja, está não, chegando informação de qualidade para os pais e a régua, eu não sei se aí no Rio é a mesma coisa, mas aqui ela está baixando. Antes era, não, 1 ano, agora com 6 meses, agora com 2 meses, agora já tem gente aceitando com bebê com dias na água. Olha que sim, interessante. e isso está sendo fantástico. Por quê? E aí, o que acontece? Eu vou te dizer, eu sempre tive meu time de profissionais, tá? De bebês, sempre tive. E aí, o que aconteceu? Eu tive que contratar mais pessoas ou abrir mais horários. Eu não mandei ninguém embora durante a pandemia, tá? Então, eu voltei com o mesmo time de professores. E isso foi uma proposta da Companhia Atlética mesmo, um compromisso, sabe? Nós não mandamos ninguém embora.
E aí voltamos com o time. E quando voltamos com o time, começou a não dar vazão. Primeiro eu voltei com a grade mais ou menos diminuída. Depois eu voltei com a mesma grade que eu tinha antes do lockdown. E eu estou precisando agora abrir novos horários. Já estou com pedido. Isso foi na sexta-feira. Estou dando um fresquinho. Eu já estou com o bebê em lista de espera. E eu tenho agora. Aí vem a questão. No meu time agora, eu estou com pouquíssima gente com disponibilidade. Então, eu vou precisar abrir para contratar. Eu vou ter o último encaixe agora. Depois desse encaixe, eu vou ter que contratar. Tá. Porque aí, quando a gente vai para o mercado, aí vem a questão. O mercado de bebês ainda, apesar desse crescimento todo, ainda é um mercado em aberto para as pessoas. Ainda tem poucos profissionais especialistas em bebês à disposição no mercado para que a gente. E não é só no Rio, eu vejo isso no Brasil inteiro. Eu, domingo, conversei com uma amiga minha de Ribeirão Preto e ela falou: está difícil encontrar. E eu faço parte de uma academia que é rede no Brasil. Então, a gente conversa também. Então, assim, está havendo uma oferta, mas não tem um profissional ainda especializado no mercado para essas demandas. Perfeito. Porque você tem que estudar o bebê e as suas múltiplas variáveis. Você tem que conversar com o pai que está ali, né? Faminto por conhecimento desse ser, né, bebê, que é muito legal isso. Então, o profissional tem que estar preparado. E a tua fala, adorei, né? Eu vou falar aqui, não tem problema, acho que a Companhia Atlética, sensacional, a postura de não ter mandado a equipe embora, investir nos profissionais, voltar e estar contratando, enfim, em tempos desafiadores. Por muito menos, nós vimos academias sendo desfeitas aqui em São Paulo e pessoas sem trabalho, ainda sem trabalho, porque foram mandadas embora no meio da pandemia. Sim, ó, a academia que eu comecei na minha vida, que me deu a primeira oportunidade, fechou as portas na pandemia. E era uma academia de natação. Entendeu? E assim, eu fiquei muito triste, porque é uma academia que tinha, e tem academias que ainda não se recuperaram. Não é porque não tem procura, é porque o golpe financeiro foi muito profundo nessas empresas. E a carga tributária que a gente vive, né, Caio? O Brasil é um país muito complexo. Então, assim, os empreendedores sofrem demais, ainda mais nesse nicho, que é o nicho da saúde, da educação física, das academias. A carga tributária é enorme, os impostos são enormes. Então, não é porque não tem pessoas, não é porque não tem praticante para natação, é porque a saúde financeira dessas empresas não resistiu. Né? Não resistiu mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar muito. A educação física nunca teve tão em alta, as atividades aquáticas nunca tiveram tão em alta. E a gente precisa se especializar, porque você é um especialista em bebê. Você é um cara que tem essa especialização. E você sabe disso. Antigamente, quando eu me formei, eu sou mais velha que você, quando eu me formei, não tinha essa matéria na faculdade e muito pouco também se dava na pós-graduação. A oferta era muito pequena. Se a gente não fosse buscar isso depois de formado, a gente não se especializava. E mesmo assim, ainda se tinha uma visão de que era uma aula onde a gente ia fazer um trabalho focado na socialização do bebê, só, num trabalho de socialização. Com o tempo, foi se evoluindo, foi se fazendo pesquisa, foi tendo publicação, e aí a gente tem não só o seu livro, mas como outras publicações, artigos, mostrando que não é isso, é isso também, mas a gente tem todo um olhar para a estimulação e que isso contribui para o desenvolvimento, para as habilidades aquáticas, para a promoção de saúde. Então, assim, a natação de bebê, ela fez isso aqui, ó, um boom. Ela abriu um portal. E aí não dá para ser mais aquele professor que a natação de bebê era aquilo, né? Professor recém-formado, inexperiente, era contratado
pelas academias, porque as academias pensavam em competitividade, em natação competitiva, e aí não se tinha... A natação de bebê era uma coisa pequenininha. Então, quem pegava era o recém-formado, mas o recém-formado sem formação. Hoje, o recém-formado tem a oportunidade de fazer cursos e fazer formação, de já se formar com o know-how que eu não tive na minha época. Verdade, verdade. Tem muito mais conhecimento fácil, né? Assim, para ele pegando, né? A gente penava para poder ter um livro traduzido ou ter que aprender, né? Na marra mesmo ali, olha, a vida como ela é, né? Na piscina. Eu não preciso ir longe, né, Caio? Eu fiz uma faculdade inteira sem Google. Nossa! Você Nossa! também. Então, sem o Google, sem internet, não existia internet quando eu fiz faculdade. Não existia essa possibilidade que encurta a distância. O que a gente está fazendo aqui, eu vi que a Rose está aí, a Rosemary Artegiano, que é de Manaus. Quando que eu poderia estar ao vivo falando com a Rose nos anos 90? Não poderia, né? E trocando essa informação. E aí eu vejo, por exemplo, a minha equipe, que eu contrato também uma coisa que é muito interessante, eu contrato 85% dos meus estagiários. Tá. A formação do estágio é uma formação continuada, porque nós pretendemos contratar a grande maioria. Legal. Então, ele entra como estágio, você dá conhecimento para ele, você Oportuniza. cuida e depois contratam. Olha que bacana. Sim. E aí eu tenho os recém-formados com uma bagagem incrível. Por quê? Porque eu já começo desde o estágio, e não é só eu formando. Eu incentivo que eles façam cursos com outras pessoas, façam cursos presenciais, cursos online, que eles busquem visões, porque isso torna o profissional melhor. Então, assim, lógico, eles vão... E aí o estágio serve para eles ganharem essa experiência em loco, vendo que eu tenho uma equipe jovem. Aliás, eu tenho uma equipe mista. Eu tenho desde professores de bebê com 55 anos de idade até professores de bebê com 22, 21. Tá? Então, eu tenho uma equipe mista, tá? Que eu acho muito interessante. Legal isso aí também. Mas o grau de experiência deles, de conteúdo, eles têm a oportunidade de começar isso já dentro do estágio. Eu sempre falo isso para eles, você pode ser recém-formado, mas você não precisa ser um profissional aquém do conhecimento. Você vai ser um recém-formado com um currículo, já entrando no mercado de trabalho, não só com estágio, mas com um currículo de cursos, de experiências que vão te dar know-how. Legal. Ó, Aline, aí, ó, isso faz toda a diferença na minha formação profissional. O orgulho de ter feito parte da sua equipe, Renata. Olha que legal. A Aline fez parte da minha equipe, o Cadu também, ela sabe a quantidade de treinamentos que a gente tem. Mas de forma nesse nível da Aline, eu estou indo para o Rio de Janeiro agora. Na realidade, a gente só faz o despertar. Porque a Aline, o Cadu, eles têm a luz própria. A gente só enxerga assim, a possibilidade... Porque todo gestor tem que fazer isso, né, Caio? Eu sei que eu sou uma pessoa no ramo que tem um nome forte, mas se eu sufocar a minha equipe, ofuscar a minha equipe, eles não vão brilhar. E não me interessa eu brilhar. Eu brilho por trás deles. Então, eu quero que a minha equipe tenha muitas Alines, muitos Cadus, entendeu? Eu quero que tenha muita gente que brilhe, porque isso é que vai fazer com que a gente seja forte na natação, com que o nosso trabalho seja reconhecido. Então, assim, às vezes, isso é um erro, né, de coordenação, muitas vezes, principalmente nessa área de bebê, que a pessoa tem muita experiência e acaba sufocando e impondo naqueles profissionais que estão lá dentro da piscina a sua maneira. De querer a Renata Rodrigues só tem uma. Né? Só Caio Graco só tem um. Caio Graco só tem um, Renata Rodrigues só tem uma. E quando eu morrer? Acabou? Então tem que ter
Aline Miranda, tem que ter Caio Grato, tem que ter Renata Rodrigues, tem que ter Renata Garitano, tem que ter Márcia de Fátima. Estou falando alguns nomes da minha equipe também. Legal. Tem que ter a Ana Luísa, tem que ter gente que transborde isso. Então, eu mesma dei um treinamento no início desse mês para a minha equipe de bebê. A gente sentou, conversou, eu mostrei. Então, assim, o tempo todo a gente está se realimentando, né? E eles também trazem coisas para mim. Então, isso é muito valioso. Isso não tem preço. É inspiradora a tua fala, né? Tanto é que a Aline está falando, Caio, a Renata me empurrou. Eu não queria sair, ela me empurrou, me mandou estudar e falou, vai brilhar. Isso é muito bacana, né? Esse olhar teu de que, ó, agora vai, voa. Sim, Caio. E por isso que a gente estava fazendo um esquenta aqui antes de entrar no ar, né? Por que eu gosto tanto de dar aula, de viajar e de dar curso? Porque quando a gente pode encontrar pessoas nesse país incrível, eu não vou nem falar de fora do país, mas vamos falar desse nosso Brasil, que é maravilhoso, né, Caio? Essas pessoas do Nordeste, do Norte-Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, Cara, como tem gente talentosa e como tem gente que fala... Eu falo da minha história. Eu dizia que eu não ia dar aula de natação para bebê. E acreditaram em mim e viram algo em mim que eu não tinha visto. Então, sabe quantas vezes a gente toca uma pessoa num curso que vai fazer... foi fazer o curso com a gente de curiosidade, né? E, de repente, descobre que ali está a sua vocação. Isso é maravilhoso. Sim, maravilhoso mesmo. E, ó, a professora Renata vai estar com a gente aqui dia 18 e 19 de setembro, tá? Agora, sem ser esse final de semana, o outro, ela já está aqui. E vocês poderiam vão ter, né, a oportunidade, são vagas limitadas, esse presencial não dá para ter muita gente ainda, né? A gente ainda está comedido, e tem a parte remota, você pode assistir ali de forma síncrona, né, ao vivo, toda a aula com a Renata na piscina, parte teórica, enfim, vai ser muito bacana. A gente já volta aqui com os comentários bombando, tem gente do Belém, de Rondônia, de Mato Grosso, olha, muito bacana, o Brasil inteiro aí na nossa live de conteúdo. E aí, Rê, eu queria saber um pouquinho de você, né? Qual a importância de utilizar as músicas nas aulas de natação para bebês, que é uma constante, né? Todo mundo acaba utilizando, mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre a utilização das músicas durante as aulas. Assim, está provado que as músicas, elas ajudam no desenvolvimento do bebê, no desenvolvimento da infância, melhoram a linguagem, melhoram a comunicação. Mas quando a gente coloca na aula de bebê, vamos voltar lá nos anos 90, quando eu comecei a dar. Era um olhar do cantar para alegrar. Continua sendo assim? Continua. Mas hoje a gente tem que pensar no nosso repertório, tá? Como algo que tenha significado para aquele bebê. Então, assim, eu tenho que cantar uma música, e essa música ela tem que ter uma relação direta com aquela habilidade aquática que eu quero trabalhar com o bebê. Entendeu? Então, assim, ela se torna algo muito mais organizado. Então, o professor não vai apenas ligar a playlist e cantar e deixar tocar. Ele vai... Eu ia falar isso. Tem gente que deixa a música tocar, minha aula com música, mas peraí, não tem relação com o movimento, fica meio esquisito, né? E aí não vem só a relação da música cantada. A gente precisa trabalhar também os ritmos que vêm da água. Musicalização. Então, a gente pode cantar uma música e a gente também pode fazer solfejar uma música, ou então explorar a questão manipulativa, que é tão importante em termos de habilidade motora, né, para trazer ritmos. Esses ritmos que vêm das bacias, dos chocalhos, dos tapetes, do movimento da água, porque aí você tem uma ação motora voltada para a manipulação, que é importante ser colocada numa aula de natação, e que muitas vezes, quando a gente vê lá
né, a proposta do Largendorfer, por exemplo, que fala de habilidades aquáticas, respiração, propulsão, equilíbrio, né, flutuação, alguns chamam de equilíbrio, outros de flutuação, e manipulação. E todo mundo fala assim, mas como eu vou trabalhar manipulação? Então, a música entra e as possibilidades de musicalização entram como essa forma de manipulação. E aí a gente tem que pensar assim, o que eu vou organizar na minha aula essa semana? Então, que músicas eu vou cantar para acolher o bebê? Tem que ser um tipo de música. Que músicas eu vou cantar para promover a propulsão? Que músicas eu vou cantar para promover a manipulação? Que músicas eu vou cantar para que os bebês possam ter um descanso ativo? Porque a gente não se preocupa muito, a gente não fala muito da intensidade da aula de bebê. Então, a gente precisa pensar nisso também. Que música eu canto para o relaxamento? Que música eu canto para o final da aula? Então, a gente precisa organizar um repertório, porque o que acontecia antigamente? A gente começava uma aula com uma música de bom dia, boa tarde, ok, e depois a gente queria que batesse a perna e cantava uma música que não tinha nada a ver com bater perna. E os bebês estão associando esses estímulos, perpassam por aí também. Então, é uma construção que foi feita da música com o passar do tempo, com os estudos, que trouxe a música para um lugar, né, maior do que apenas alegrar a aula. E eu fico muito contente quando eu vejo as pessoas... E tem uma galera que cria, né? Eles pegam os ritmos de outras músicas e criam... Silvia Abate, nossa... Né? A Silvia está aí, não deixa mentir, ela cria, ela pega o tema muito rápido e já cria uma possibilidade de intervenção motora na água com a musicalidade. Olha que interessante, né? E aí a gente tem a Aline aí com a neurociência, né? Ela fez um curso brilhante, eu assisti. Nossa, né? nem me fala. E a importância dos estímulos auditivos e a audição que está numa parte do cérebro totalmente diferente, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar. E outra coisa, Caio, a música também precisa de uma pausa. Então, o silêncio também é música. Boa. Dentro de uma aula de bebê. Né? Então, o que cantar e quando pausar, e por que pausar? Então, isso são questões importantes, porque também, eu falo isso porque eu também já fiz isso, de engrenar uma música no início da aula, só parar de cantar no final e não dirigir uma palavra aos pais. Entendeu? Boa, e aí, boa. Com o tempo que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que não é a quantidade de músicas, e sim a qualidade do que essas músicas comunicam. Agora, é claro que no curso nós vamos fazer uma oficina, né? Então, a ideia é trazer bastante músicas para aumentar o repertório, né? Que legal! Vem Renata Rodrigues, hashtag vem Renata Rodrigues. Preparem-se, hein? Aliás, produção, nós temos o link para quem quiser. O pessoal está pedindo para fazer inscrição do curso da Renata aqui em São Paulo, de forma presencial ou remota. A gente vai pôr aqui nos comentários o link para você fazer a inscrição hoje desse curso maravilhoso da Renata, pela certificação em atividades aquáticas ProAqua da Boed. São 10 horas com Renata Rodrigues. Imagina isso, 10 horas. 5 horas no sábado à tarde e 5 horas no domingo com aula teórica e prática. Nós vamos para a piscina com bebê e tudo, aí 18 e 19 de setembro. Não perca, inédito no Brasil. Por que os professores devem saber como segurar um bebê na aula de natação, Renata? Isso é muito importante, né? Primeiro, pela segurança. A gente precisa dar segurança para os bebês. Segundo, conforto. O bebê precisa ter conforto. Sem conforto, sem segurança, ele não vai explorar o espaço. Ele não vai desfrutar desse meio aquático. Então, são 2 pontos muito importantes para que eles possam alcançar o prazer. Né? A criança precisa ter boas empunhaduras, eu gosto de chamar de empunhadura, não sei como é que você chama, Caio. Empunhadura.
Porque, por exemplo, se eu não faço uma empunhadura que o bebê esteja seguro e confortável e também com possibilidades de exploração, ele vai ficar contido, ele vai ficar tenso, ele vai ter uma troca tônica que vai impossibilitar com que ele desfrute mais daquele meio. Então, colocar esse bebê de uma forma que ele possa ter os membros superiores livres, os membros inferiores livres, ter uma segurança, né, na sua retificação da cervical, para ele poder ter um olhar bidimensional, tridimensional sobre a piscina, que ele possa manter a sua respiração. Isso é importantíssimo. Além de ajudar, dependendo da fase do bebê, se eu pego um bebê antes de 6 meses, eu tenho formas de segurar esse bebê. Se eu pego esse bebê com 1 ano, eu tenho outras formas de segurar com 2 anos. Então, eu preciso, como profissional, conhecer para poder ensinar aos pais, se eu estiver com os pais na piscina, para que eles possam reproduzir isso também fora do ambiente da aula de natação, para que a gente dê continuidade a esse trabalho com os bebês. Então, é muito importante que os pais também aprendam, né, pela segurança dos bebês e pela continuidade do nosso trabalho, mas, acima de tudo, para que o bebê se desenvolva. Então, se o professor fica inseguro, o bebê vai sentir essa insegurança e ele não vai explorar o meio aquático como deveria explorar. Porque nessa relação, né, Caio, ela é muito corporal no início. O bebê e o profissional, o bebê e os pais, o bebê é interdependente dessas pegas, dessas empunhaduras para poder agir no meio aquático. Então, elas precisam ser realmente pensadas e não é só conhecer 1.500 empunhaduras. É dessas 1.500 empunhaduras, qual delas é a melhor para aquele bebê? Perfeito. Matou. E um detalhe, se você me permite, né? Imagina o pai, a hora que você pega o filho dele, né? Com uma certa, né? Olha, eu sei fazer isso, e o pai fala, toma, é o meu bem mais precioso que você está segurando e você tem noção do que você está fazendo. Então, é muito complicado quando você passa a responsabilidade para alguém que não sabe pegar. Ou ele demonstra isso na hora que vai pegar, ele titubeou, o pai se ligou, e dali é meio caminho andado para dar alguma coisa errada. Né? Olha, você acredita, já aconteceu com pessoas, com profissionais que eu conheço, o bebê está chorando muito. E aí o professor está segurando e fala assim, Renata, ele não para de chorar. Aí eu entrava na água e segurava, o bebê parava de chorar. Aí os professores falavam assim, mas por que ele parou com você? Eu falei, tudo perpassa pelo toque. Você está com mais medo desse bebê do que ele de você. Então, ele já percebeu isso pelo seu toque. Segura, relaxa o seu corpo, segura. E outra coisa também, né, Caio? A saúde do profissional. Se ele tem boas empunhaduras e boas posturas, ele consegue trabalhar muito tempo naquelas posições. Porque tem profissionais que fazem... O trapézio chega na orelha, né? Aí, no final de 2 horas de aula, ele não consegue fazer mais nada. Porque ele mesmo não treinou essas empunhaduras, não treinou essa... É treino, não é nada fora do comum. É treino, é prática. Você falou tudo. Treino, prática, é o dia a dia ali. É que é perigoso porque você não pode errar. Né? Então, Não. você tem que procurar lugares de competência mesmo, lugares que olhem para esse bebê como um todo, né? O ser bebê, não somente como a Renata falou, de que vai lá dar uma aula, canta a música do começo ao fim, entrega para o pai no final. Acho que tem que ter um algo a mais, e tem muita pesquisa sobre isso, a gente tem bastante coisa já registrada, né? Eu corroboro com a fala da Renata aí. E aí, Rê, muita gente usa, né, a psicomotricidade para embasar a sua fala durante as aulas, né? E eu fico muito chateado, às vezes, que eu vejo que o cara nem psicomotricidade fez, mas ele está falando em psicomotricidade. Você falou uma vez muito bem, registrou, já está registrado em nossos canais, não é uma metodologia, né? É uma ciência, é pesquisa, é estudo,
Então, eu queria te ouvir um pouco mais, né? Você sempre nos encanta com a tua fala quando você fala de psicomotricidade. Qual a relação da psicomotricidade com a natação de bebês? Ah, Caio, muito obrigada por essa pergunta. A psicomotricidade, ela nos ajuda a conhecer esse bebê através da origem. O bebê é a origem de tudo. E a psicomotricidade, ela nasce nessa origem também com os bebês. Então, como é que é a definição de psicomotricidade? Uma das definições de psicomotricidade é a relação do homem com o seu corpo, com o meio, né? com as suas relações com os objetos, com o mundo, com o meio. Isso não tem tudo a ver com o que é o bebê? Ele está se descobrindo no seu corpo, ele está se descobrindo no ambiente, ele está se descobrindo em relação ao outro e através da mediação dos objetos. E ainda fala na psicomotricidade que leva em consideração os aspectos biomecânicos, fisiológicos, né, maturacionais e do desenvolvimento social, afetivo, motor e emocional. Isso tudo perpassa pelo desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Então, assim como nasce a psicomotricidade, as bases psicomotoras que vão nos acompanhar durante toda a vida, começa no bebê. Então, a gente começa a caminhar juntos. Agora, esse olhar de eu trabalho com psicomotricidade surge. Eu antigamente pegava pesado, dizendo que era uma questão de se aproveitar de uma palavra que estava na moda. Eu hoje vou fazer isso aqui publicamente. Eu acho que é uma ignorância de ignorar e uma ingenuidade, porque durante muito tempo a psicomotricidade estava num campo que era o campo do lúdico somente. Não que o lúdico não seja importante, o lúdico é super importante, mas o lúdico ele é uma outra estrutura que também está dentro do escopo da psicomotricidade, assim como a neurociência, assim como a psicologia, assim como a aprendizagem motora, está dentro da psicomotricidade. Então, as pessoas achavam que, por estar fazendo uma intervenção lúdica, poderiam chamá-la de psicomotricidade. E durante muito tempo, isso ficou associado. Então, as pessoas acabavam trazendo essa fala. Tá, perfeito. Muito legal a tua fala, porque eu me preocupo. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, que se apropria do termo e não é psicomotricista. Isso me deixa meio, sabe? Eu também não vou para cima, mas a gente está no radar, né, dessas pessoas que se apropriam dessa ciência para embasar algo que E não precisa, né, Caio? Sabe por quê? Se você perguntar para mim assim, Renata, eu posso dar aula de natação para bebê sem o olhar da psicomotricidade? Posso. Né? É uma escolha. É uma escolha. Entende? Então, assim, vai ser melhor, vai ser pior. Eu não gosto de dividir dessa forma, Caio. São olhares. Então, o que eu acho importante é que as pessoas experimentem todos os olhares, todas essas bases, para escolher a sua praia. Não surfar em praia. A minha inquietação é que não dá valor para a psicomotricidade. As pessoas, quando falam, parece pastel de feira, sabe? Isso. É psicomotricidade. Não, psicomotor. Não, eu utilizo. Mas peraí, o que é, né? Do que nós estamos falando? A definição que a Renata deu aqui agora, a relação do homem com meias descobertas, cognitivo, motor, afetivo, daria uma tese de doutorado, ou melhor, em 10 horas, eu tenho certeza que ela não vai conseguir falar tudo o que ela sabe de psicomotricidade em 10 horas nesse curso de natação para bebês. É muita coisa, mas assim, a gente tenta deixar a sementinha, né? Por exemplo, acabou de sair agora um livro organizado pela Rossana Pugliese, que já esteve aqui na Double Age, o livro em homenagem ao Vitor da Fonseca, né? Eu estou no capítulo que fala sobre
a utilização da psicomotricidade numa escola de natação. Como organizar os níveis, qual é o olhar que se tem para uma aula de natação psicomotora. O que a gente busca, né? Então, assim, eu acho que é isso que o profissional tem que entender. Não existe ciência maior ou menor, existe a ciência. Então, a gente tem várias ciências. E a psicomotricidade, ela é uma ciência, ela não é uma metodologia. Acho que a gente que estava procurando essa palavra, Caio, nós dois. As pessoas colocam a psicomotricidade como uma metodologia. Não. Eu tenho uma metodologia de natação. Ela tem bases das habilidades aquáticas, ela tem base da aprendizagem motora, ela tem bases, né, do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento aquático. E dentro dos meus pilares, que é diferente de bases, eu tenho uma filosofia de trabalhar com a psicomotricidade. Então não é a minha metodologia. Entendi. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, assim, a psicomotricidade ela vai para além da metodologia, ela vai para uma ela se encaixa, por exemplo, você pode ter um especialista em Piaget e que tenha um olhar psicomotor. Você pode ter um especialista em Montessori com um olhar psicomotor, mas você pode ter especialistas em Piaget e em Montessori, metodologicamente falando, e não serem psicomotricistas, não abraçarem essa ciência para dentro da sua prática. Perfeito. Então, fala, desde que você utilize um escopo teórico, né, para embasar essas aulas, vale, né? Exato. O que não pode é a gente, você colocou muito bem, banalizar a psicomotricidade, né, como algo assim, eu não sei explicar o que eu faço, então vou colocar o nome psicomotricidade, porque aí é uma palavra que está em alta e isso vai dar um impacto. Sim. Mas a psicomotricidade não é uma fala, a psicomotricidade é uma atitude, porque ela permite que o profissional ele tem que ter não só o discurso e a prática, mas ele tem que ter uma conduta. Então, quando você abraça que você é psicomotricista, você olha para aquela família e você vê que um bebê está com dificuldade de adaptação, não é porque só ele pode ter medo da água. Com certeza. Tem algumas questões mais profundas que vão ser olhadas por essa lente do psicomotricista. Não só o bebê, mas também a família ou quem traz esse bebê e vai perpassar pela gestação, vai perpassar por outras questões também, né, que vão para além dessa relação da piscina, mas que se manifestam pelo corpo. Bacana. Você falou da Rossana Pugliese, ela teve aqui em São Paulo, inclusive, para abrir, acho que mais espaços da Baby Gym. Então, assim, o pessoal ver o movimento. Olha, tá indo franquia do negócio. Se tem franquia, vai precisar de gente trabalhando. Você vai precisar de gente trabalhando, você precisa estudar, especializar nessa área que está abrindo portas, possibilidades. A Double Age saiu na frente. Estamos trazendo nada mais, nada menos que a professora Renata Rodrigues aqui para São Paulo. 2 dias aqui com ela, na Academia Rubel. Você pode ver de forma remota ou presencial aqui em São Paulo. Cara, eu sou de longe, que nem a Jarina aqui, a Nordeste, Ceará. Tem gente que vem da Bahia, tem gente que vem do Rio de Janeiro, tem gente que vem do Ceará, mas a gente sabe que não está fácil para todo mundo, né, de grana. Então, dá para você fazer esse investimento online, você vai assistir o curso totalmente online, ao vivo ali, com a nova tecnologia da Double Age, ou seja, você não vai perder absolutamente nada do curso, em real time, full time. E mais, as tomadas de dentro d'água, você vai estar lá com a gente na água, vendo a Renata com os bebês e tal. E eu tenho uma outra câmera de backup, a gente comprou uma outra GoPro, e aí a gente grava essa GoPro também e sobe a nossa plataforma de estudo. Ou seja, quando você
dá uns 2, 3 dias para a gente editar esses vídeos da água, você vai ver o comportamento do bebê ali na água, os mergulhos, se a gente puder Nossa, fazer, né? Caio, eu estou super empolgada porque eu te falei, né? É a primeira vez na minha carreira que eu vou dar um curso assim, on time, eu falando ao vivo e on time, o pessoal assistindo, É assim. fantástico. A Le Baroli fez, é para tudo e chama a NASA, Renata. Você vai adorar. Eu estou sentindo que eu estou realmente no século XXI. Você vai estar, ó, falando com o Brasil inteiro. É o módulo mais esperado. Os bebês, o de hidroginástica também. Então, a gente falou, ó, já que vamos fazer com os melhores. Então, Mas é já, muita responsabilidade, porque já passou muita gente boa por esse Proaco aí com bebê. já. Ah, Os o tal de módulos. Caio Graco já passou também, é muita Não, eu falei, responsabilidade. chega, né? O pessoal fica, não, é Caio, Caio. Eu falei, não, chega, não quero mais. Eu vou me dar férias, eu vou chamar a Não, mas Renata. já está convidado aqui para dar uma palhinha lá se você quiser, viu? Bora, vou estar na água já, vou estar na água com os bebês. A gente está arrumando os bebês aí para a tua intervenção prática, vai ser bem bacana também. É a vida como ela é, a Double Age, né? Porque a Renata também vai pegar bebês que ela nunca viu. Então, como é que ela faz, né? Então, quem estiver lá vai estar prestando atenção em tudo isso. Vai ser muito legal, muito bacana. Bom, era isso que a gente queria ouvir um pouco da professora Renata. Queria agradecer mais uma vez a presença dela, né, em ter nos aceitado, né, o convite e dizer que a gente não vê a hora de você estar aqui com a gente poder se abraçar mesmo, né, e poder pôr em prática todo esse carinho, todo esse amor para os nossos alunos, para quem puder estar, né, de forma remota ou de forma presencial. Vai ser um curso bem, bem, bem bacana. Caio, muito obrigada pelo convite. É, a gente está falando tanto de retomada, né? Então, vai ser uma retomada também. Vai ser o primeiro curso também que eu vou dar presencial em 2021, depois de tanto tempo, né? Então, assim, muitas expectativas e muita alegria, muita alegria. Então, você imagina, depois de 1 ano e meio, assim, só dando curso online, né? E aí poder fazer essa experiência nova, estou cheia de amor e de vontade de fazer esse contato e saber que vai ter gente ao vivo, né, no Brasil todo, assistindo e podendo fazer perguntas, podendo interferir, podendo ser algo dinâmico. Eu gosto de desafio, então quero muito agradecer e conto com as Eles pessoas. participam ali na hora mesmo. Então, eles perguntam, o som, né, fica ligado, parece que ele está ali do teu lado. O som fica alto. Então, a intervenção é a qualquer momento e a Meu gente vai ter Deus. uma experiência muito bacana com isso. Tipo, olha, não entendi e tal. Ou não, estão entendendo, né? Então, a gente dá os ok, dá os joinhas. É muito bacana essa parte remota, online. Estou muito feliz e vamos embora. Espero que todo mundo aqui participe, indiquem para alguém. Vai ser um curso bem didático. A gente vai falar bastante sobre esse olhar, esse passo a passo, o que a gente trabalha de conteúdo psicomotor com bebê, o que é possível, como se trabalha, como se estimula. Então, qual é esse olhar que a gente desenvolve para a família? Então, e Exatamente. essa oficina também aquática de música vai ser muito legal também no dia seguinte, Ah, né, no domingo. e o teu know-how, né, Renata? Quantos anos na praia já? Ai, eu estou dando aula desde 1990. Olha aí, que bacana. Quantos olhares, quantas famílias, quantas quedas na água, quanta Eu já história. tenho bebê que é profissional de natação e dá aula de Oh, bebês. que Eu já legal. tenho bebês meus que são profissionais de Professor, natação, que 10, né? que Eu já 10. Eu não vejo a hora. isso Você é tinha que muito vir ficar muito uma semana aqui para a gente ficar conversando. Uma semana com Renata Rodrigues. Vou comprar seu passe. Avisa a Companhia Atlética que você não vai trabalhar essa semana. isso dá um problema, que eu estou com os meus bebês aqui esperando. Eu estou com um monte de bebê aqui
A minha equipe fica com ciúme, Ah, é? Eu vou raptar professora Renata Rodrigues, aguardem. Ela não vai voltar para o Rio. Eles ficam com ciúmes, eles falam assim, poxa vida, eles falam. É muito. É uma equipe, e é uma equipe grande, né? Porque não é só a equipe da companhia da sede, a gente também está em unidades dentro de condomínios também, então a gente tem várias frentes, é uma equipe talentosa. Para você ver, Caio, só de companhia atlética são 18 anos, né? Só de companhia são 18 anos. E eu estava fazendo as contas, nesses 18 anos, passaram pela equipe mais de 150 profissionais, porque também eles têm que voar, né? Voar para... Eu acho legal você ter o olhar, né? De não prender, né? Eles, não, nada é para sempre. Olha só, né? Se eu não tivesse voado, eu fui da Estilo, né? Se eu não tivesse saído da Estilo para ir para a Companhia Atlética, eu também, entende? A gente precisa... Eles não te conheceriam, né? Não, então assim, a gente precisa... Então, quando um profissional meu parte, não é porque ele está triste ou porque ele despreza o trabalho que é feito onde ele está agora, é porque ele precisa voar para outras dimensões, né? E assim como eu voei também. Então, as necessidades, você entende disso até melhor, as necessidades pessoais e profissionais de cada um são particulares, né? São muito únicas. Então, assim, cada um vai buscar o seu caminho. Eu tenho muito orgulho, tenho vários mestres, vários doutores na equipe, vários profissionais que despontaram. Tem outros que largaram a educação física, mas são brilhantes em outras coisas. Mas, assim, eu posso dizer que só de companhia atlética, e fora os outros lugares que eu trabalhei, que muitos profissionais fantásticos também. É um privilégio essa profissão, porque ela demanda de pessoas, né? A gente aprende o tempo todo uns com os outros. Isso é incrível, isso é incrível. É muito legal esse teu olhar mais voltado para o ser humano, né? E é por isso que você está aqui com a gente. Não vejo a hora aí de chegar setembro, né? Tá chegando aí, faltam poucos dias para a professora Renata estar com a gente. Dia 18 e 19 de setembro, vem ser Proaqua, vem para Double Age. Beijo, Rê, obrigado. Beijo. E, gente, feliz Gratidão. Dia do Profissional de Educação Física, hein?